dia a todos. Feliz sábado. Muito bom estar aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus, para juntos podermos engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Desde já agradeço aqui pelo convite e nós nos sentimos muito felizes em estar aqui com vocês. E antes da gente abrir a palavra, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, soberano e eterno, nós estamos aqui porque cremos que aqui é o melhor lugar do mundo. Acreditamos, Senhor, nas Tuas providências. Quando nós nos reunimos, nós cremos que a Tua promessa se cumpre. Quando o Senhor disse que quando estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Porque a Tua palavra é infalível, nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Nos enche de reverência e de santidade, e que a mensagem que será pregada seja verdadeiramente para alcançar a nossa vida, que o assim diz o Senhor possa ser aceito, possa ser reverenciado, e que as nossas vontades e as nossas opiniões sejam deixadas de lado, para que assim nós possamos nos render à Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, e que o Teu bom e santo Espírito nos ilumine para a glória do Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu preciso confessar a vocês que essa mensagem se tornou a minha Nínive. Tentei de todas as formas, eu confesso, pegar um navio para Tarsis, mas o Senhor me mostrou um mar tempestuoso. E semelhante a Sansão, Deus parecia me dizer que somente esta lhe agradava. Mas diferente de Sansão, Deus estava certo e a Caélia errada. No decorrer da mensagem, vocês irão entender direitinho o que eu estou falando. Embora a pregação de hoje não seja sobre Jonas e também não será sobre Sansão, mas eu desejo sinceramente que nós nos arrependamos, tão sinceramente como os ninivitas se arrependeram, e que nós sejamos tão cheios do poder de Deus quanto Sansão o foi. Queridos, a adoração ao Criador, ela é o cerne, o ponto central do grande conflito. Foi exatamente olhando para Jesus ali sendo adorado, tão igualmente quanto o Pai o era, que Lúcifer se levantou cheio de orgulho, cheio de ódio e cheio de inveja. E aí começou o grande conflito. Tendo em vista que eu e você fomos criados para adorar, esse tema se torna não apenas importante, mas essencial. Quando olhamos para Caim, para Nadab e Abiú, e também para Saul, nós percebemos que existe certo tipo de adoração que não pode ser aceito. E sabe, queridos, pelo tempo não será possível nós trabalharmos todos os pontos que envolvem a questão da adoração. Nos faltaria tempo, nós precisaríamos de uma vigília, ou no caso uma vigília, já que estamos de dia. Mas nós nos concentraremos em apenas um ponto deles, a música, o louvor. E vale ressaltar que a questão aqui não é minha opinião, não é mexer com a sua opinião e o seu gosto. Não é nada disso. A questão aqui que nós iremos tratar envolve princípios estabelecidos pela nossa igreja e que nós precisamos respeitá-los. Mesmo sendo apenas um elemento que envolve a adoração, no caso a música, também não será possível nós tratarmos de todos os detalhes que estão inseridos na questão da adoração que envolve a música. Também não será possível. Aqui será apenas a introdução e o meio que também Deus está usando para despertar você, que está sempre aqui cantando, e para despertar você, que sempre está aí sentado também louvando ao Senhor. Tá certo? João capítulo 4, somente o versículo 23 e o 24. Se você quiser, depois você pode ler o capítulo todo, mas para a nossa mensagem, o 23 e o 24 é suficiente. E diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Queridos, Jesus aqui ele foi muito claro ao dizer que a verdade, os seus princípios precisam serem a base de nossa adoração. A nossa adoração estar fundamentada nos princípios do Senhor, na verdade. Foi por ferir esses princípios que Nadab e Abiú, que Caim e também Saul não puderam ser aceitos em sua adoração. Eles sabiam, queridos, o jeito certo de adorar. Mas eles escolheram adorar do seu jeito, agradar o seu próprio gosto. E por isso, queridos, nós precisamos sempre refletir nessa questão e pensar se não temos, sem nos dar conta, trazido ao altar do Senhor fogo estranho. Precisamos ter cuidado em relação a isso. Eu gostaria de ler uma citação com vocês. Ivan Spindola, ele foi o ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Possivelmente a Bíblia que você tem aí na mão foi lá impressa. E olha o que foi que ele nos falou aqui. Ele disse assim: o púlpito esvaziou-se, e os mensageiros que não têm mensagem que fale ao coração do rebanho gostam de dizer que não são mais pregadores, e sim comunicadores. A tribuna sagrada foi substituída pela plataforma, em que se apresentam conjuntos musicais estridentes, alheios à noção do sagrado. Os cultos têm aspecto de shows, e a mensagem foi sorrateiramente eliminada. A sobra de ruído e carência de verdadeira comunhão. Essa é uma realidade. E nós precisamos, então, refletir e pedir muita sabedoria ao Senhor. Porque, afinal de contas, nós estamos pisando em terreno sagrado. Adoração é exatamente ela que nos une ao Criador. Existem diversas formas e o louvor, a música, é uma dessas formas que Deus escolheu para nós adorá-lo. Abra aí a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 e o 19. Olha o conselho de Paulo para a igreja de Éfeso e para a nossa igreja também, para cada um de nós. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Queridos, esses conselhos de Paulo, eles estão aqui muito ligados na questão do tipo de louvor que nós vamos apresentar ao nosso Senhor. Ele fala de uma forma assim bem enfatizada: nós devemos cantar músicas, mas não é qualquer música. Nós devemos cantar músicas espirituais, hinos, cânticos espirituais. E sabe, meus amados, somente a música sacra, ela atende esse conselho de Paulo. E quando você olha o significado de sacro, você vê lá que significa santo, separado. Isso mostra que a música a ser usada para Deus, ela precisa necessariamente ser sacra. Ezequiel capítulo 44, verso 23, diz assim: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Nós possamos ter a consciência daquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Precisamos lembrar que a música foi criada para adorar, não foi para entreter. Ela foi feita para adorar. E a igreja não mudou em relação a esse assunto. São as pessoas que estão tentando mudar ou mesmo agradar os seus gostos. No documento votado de 13 de outubro de 2004 pela Associação Geral de Nossa Igreja, o nome desse documento é chamado de Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música. E lá diz o seguinte: cremos que o Evangelho exerce impacto em todas as áreas da nossa vida. Sustentamos que por causa do vasto potencial da música, para o bem ou para o mal, não podemos ser indiferentes a ela.
Embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo, cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem formar nossas escolhas. Nós precisamos entender que a base nesse assunto precisa ser a palavra de Deus e também os escritos de Ellen White, não os nossos gostos e preferências. Porque sabe, meus amados, não basta ter uma voz bonita, afinada, não basta estudar todas as técnicas do canto, é preciso conhecer a música que agrada a Deus, porque afinal de contas, a música está sendo dirigida a Ele, não é a congregação, não é a alguém. Infelizmente, algumas pessoas têm a infelicidade de chegar ao público e dizer que essa música vai ser oferecida a fulano ou a ciclano por estar aniversariando ou por qualquer outro motivo, mas está errado. Porque a música que deve ser oferecida aqui só deve ser oferecida a Deus. Pode ser bonito, pode ser romântico, pode ser tudo, menos correto. Eu oferecer aquilo que só pertence a Deus aos outros. Ellen White, em uma de suas visões, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 45, ela disse assim: foi-me mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu, e senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita que ali há. E ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333, ela diz sobre o mesmo tema: acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos. É macio, é melodioso e sem esforço físico. E eu queria ler no manual, na página 154, o 6º parágrafo, diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música do lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitados. E aí, queridos, segura esse conselho e agora você observa o que fala sobre a origem da bateria. Diz assim: a bateria moderna tem sua origem na junção de instrumentos de percussão para formar um conjunto tocado por uma única pessoa. Movimento que começou nos Estados Unidos por volta do início do século XX e foi impulsionado pelo estilo musical jazz. O que o manual diz? Tudo que parte do rock e do jazz deveria ser o quê? Serão evitados. Mas as pessoas não estudam o manual. Infelizmente, não digo todos, não estou falando isso de você. Talvez você seja uma pessoa que já leu esse manual várias vezes. O que eu estou falando aqui para vocês não é novidade, é o que vocês já conhecem. Eu estou falando com pessoas que estudam, que têm consciência, que sabem o que estão fazendo, principalmente quando pega o microfone e vem aqui louvar, seja no canto congregacional, seja no canto solo. Eu entendo que eu sei que eu estou falando com pessoas que entendem. Mas por algum motivo, que Deus sabe, Ele disse que eu tinha que levar essa mensagem a todas as igrejas que eu prego. Então eu estou aqui cumprindo um conselho do Senhor e acredito que Ele sabe o que está fazendo. Queridos, salvação não é questão de equilíbrio. Salvação é questão de fé e santificação, de se submeter à vontade do Senhor. Ou assim diz o Senhor: nadar e morrer na praia não faz sentido. Nós temos luz, mas em nome de Deus vamos viver a luz. Na lição da Escola Sabatina de 2011, no penúltimo trimestre, cujo tema foi adoração, na lição 6, precisamente na quinta-feira desta semana aqui, trazia, se você tiver aí a sua lição guardada, muitos são bem conservadores, eu acho lindo, se você tiver guardado aí sua lição. Na época eu não estava estudando a lição dos adultos, porque eu fazia parte dos adolescentes, eu era professora na época dos adolescentes. Mas eu achei muito lindo quando o autor dessa lição, de 2011, que tinha como tema adoração, música e louvor, ele fez uma citação muito pertinente ao assunto que nós estamos aqui tratando. E eu queria ler essa passagem aqui junto com vocês. Ao longo dos anos, a questão da música na adoração tem surgido em nossa igreja. Em alguns casos, as músicas do inário têm recebido muitas classificações, exceto a atribuição de santidade. Em outros,
E ele diz essa parte aqui que eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim: é difícil dizer a diferença entre o que está sendo tocado na igreja e o que está sendo tocado como música secular. Porque, francamente, não há diferença. E quem está dizendo aqui não é a Caélia, é o autor da lição de 2011, da nossa lição da Escola Sabatina. Queridos, em todo o universo, com exceção da divindade, não existe ninguém com tanto conhecimento musical do que o diabo. Ele foi o regente lá no céu. Então ele conhece exatamente a música que agrada a Deus. E nós precisamos lembrar que após Satanás ser expulso do céu, Deus não tirou o conhecimento dele. E por isso nós precisamos refletir sobre este assunto, a fim de que não sejamos enganados. Porque nós estamos diante de um incomparável especialista. Queridos, no livro Hilton Robson, A Bateria e o Transe nos Rituais Xamânicos, ele diz assim, ninguém melhor do que Satanás conhece a maneira perfeita do tipo de louvor que Deus aceita. Não podemos ser crianças em achar que ele não iria desvirtuar o louvor na igreja, contra a qual ele veio fazer guerra. Seria muita ingenuidade de nossa parte pensar assim. O Anderson vai colocar agora um vídeo. O nome do vídeo aí é Gabriel Estevão, ex-satanista. Esse rapaz, ele conhece o inferno, porque ele já esteve ali, esteve na presença de Lúcifer. Ele sabe exatamente a música que adora a Deus e a música que adora Satanás. Então ele sabe o que está falando. Mas para a honra e glória de Deus, Deus tirou esse homem do reino das trevas e trouxe para o reino da luz. Hoje ele é adventista do 7º dia, para a honra e glória de Deus. O Anderson vai soltar agora esse vídeo, é apenas 3 minutinhos. Eu peço que vocês, com paciência, vejam o que o Gabriel tem a nos dizer sobre a música. Vamos saber o que eles vão adorar. O que eles vão adorar, não simplesmente ser guiado pelas emoções. O que eu aprendi? Vamos a falar de Arquimedes, de Satanás, a vista de Satanás. Os músicos gospel, não referindo os caras da música gospel, na sua maioria são músicas de Satanás. A própria música é de Satanás, mas a letra diz que é de Jesus. Não, a própria música é de Satanás, tem a assinatura de Satanás. Nós aprendemos como conquistar a melhor forma em toda a sociedade, em todo o mundo, uma música que eu vou realizar, uma música que eu vou cantar aqui, de forma extraordinária, para conquistar o coração de todo mundo. Não importa se você fala português, fala inglês, fala espanhol, fala alemão, não importa que língua você fala. Mas a música que eu escrever vai conquistar o teu coração, não importa onde você estiver. A melhor forma de transformar a mente, de transformar o pensamento e o sentimento em frações de segundo é através da música. Você sabe disso? Com uma música, eu posso destruir aquilo que você aprendeu durante anos. Em frações de segundo, a música que você vai ouvir, se você prestar muita atenção e ceder, não ter o domínio próprio do apetite, não ter o domínio próprio, você vai se perder em frações de minutos daquilo que você aprendeu por muito tempo. Uma vez, Sócrates disse o seguinte: deixa-me fazer uma música para uma nação e não importa quem faz as leis desse país. A jurisprudência, não importa a Assembleia, aqueles que fazem as leis, a Casa das Leis, não vai importar. Esta música vai destruir tudo que eles vão fazer. Simplesmente assim. A música é um meio muito extraordinário que Satanás utiliza para transformar pensamentos e sentimentos em frações de segundo. Quando vejo os músicos gospels atualmente, e eu lembro da experiência que nós tivemos, como fomos ensinados a cantar, a formar músicas, e como via a manifestação do vulto, talvez que eu ouvi falar do vulto, aqui nós em África, a manifestação dos espíritos através da música, os instrumentos a serem tocados para a invocação da presença dos espíritos. Deixa que eu veja as músicas gospels. A letra diz Jesus, mas a música em si, estamos a referir a música e ciência. A música é ciência. E os satanistas aprendem essa ciência da música para conquistar corações.
Muitos músicos são instrumentos de Satanás sem prestar atenção. Vamos ter cuidado. São artimanhas. Que tipo de música eles estão ouvindo? Será que essa música foi ouvida a Deus ou não? O fato de estar lá Cristo Jesus não quer dizer que essa música é de adoração a Deus. Que tipo de música você está ouvindo? Será que essa música que leva a Deus ou para a de Deus? Será que nós temos tido tempo de orar com Deus como em nosso viver? Estamos a falar agora como cristãos. Para que a nossa mente esteja controlada, não, essa música é de Satanás. Não é de Deus. Eu tenho que ter o Espírito Santo todos os momentos. Eu tenho que viver em oração, mostrando como eu não viver. Sim, queridos. Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 2, ela diz assim: com poucos reconhecem as estratégias do arco enganador, quantos lhe ignoram as tramas. O inário de nossa igreja contém a teologia de nossas crenças. Ele é o compêndio da música sacra de nossa igreja. E Satanás sabe disso. Não é sem razão que o inário tem sido esquecido, para não dizer desprezado. A música cristã contemporânea, MCC, com suas batucadas e ritmos acelerados, tem tido a preferência no meio do povo de Deus. E quando eu falo do nosso inário, entendam também, compreendam, que na verdade eu estou falando da música sacra. Se você vai vir cantar uma música solo, mas é sacra, não tem esses instrumentos de percussão, com certeza é uma música sacra, mesmo que não esteja no inário. Nós temos na nossa coletânea músicas sacras. Não são a maioria, é verdade, mas existem, estão lá. Nós podemos cantar, porque estaremos adorando a Deus. Mas, por favor, não venham aqui à frente e orem a Deus para que Deus aceite a sua adoração, quando Ele não vai poder aceitar. Se nós estamos fazendo exatamente aquilo que é contra os princípios dEle. Nosso inário, queridos, aqui para os papais, nosso inário do 508 ao 557, quase 50 hinos só infantis. Você já observou que quando se coloca um hino para a criança, é um barulho assim, terrível. Como é que esses meninos vão crescer e vão amar o inário? Se coloca musiquinhas que mais dá vontade de dançar do que de adorar, queridos. E nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter sabedoria para poder então ensinar os nossos pequenos o assim diz o Senhor. Elas precisam serem crianças espirituais, consagradas. Não adianta cantar vitória, vitória, quando a música se mostra uma derrota, queridos, por mais parecer um forró. Eu sei que alguns podem estar pensando assim, mas Caélia, a maioria da igreja canta assim, filha. A nossa gravadora canta assim. Os musicistas cantam assim. Todos abraçaram a MCC. Como então conseguir fazer isso? Nós não estamos aqui para seguir a maioria. Nós estamos aqui para seguir aquele que deu a vida por nós. A maioria nunca esteve com Jesus. A maioria gritou, crucifica-o, crucifica-o. Você também vai gritar? Não importa se a elite religiosa na área da música está utilizando isso dentro da nossa igreja. Eu não estou falando dos de fora, não. Os de fora estão lá já. Eu estou falando de dentro. Porque a nossa igreja tem princípios, ela não mudou, continuam os mesmos princípios intactos. Você viu isso aqui na Bíblia e também no Espírito de Profecia e no nosso manual. E também ali naquele documento de nossa igreja, que foi votado em 2004. Falando ali sobre a questão da filosofia da música adventista. Então tudo isso está aí. Por que não se estuda? Por que não se pesquisa? Porque se prefere seguir o que a maioria está seguindo. Nenhum líder religioso é referência e modelo para nós. Escutem isso, quando eles não estão de acordo com o assim diz o Senhor. Não importa se está lá no topo, tem que estar de acordo com a palavra. Lembremos-nos de que a igreja não é da organização, é a organização que é da igreja. É verdade que a situação está feia, e a música nesse contexto está assim de forma, vamos dizer assim, desvirtuada. A música tem sido apresentada a Deus. Mas você não pode fazer isso e nem precisa. Porque Deus não está dizendo isso para você. Mas você pode mudar o culto da sua casa. E você pode mudar a sua igreja local. Porque como falei e repito, a organização é daqui. E não a igreja da organização.
Então, a liderança aqui tem um poder tremendo. E não estou falando aqui para que haja discussão, não, queridos. Estou falando aqui para que haja consciência, estudo. Nós temos que ter consciência daquilo que estamos apresentando a Deus. É verdade que eu entendo, já preguei pelas igrejas e muitas vezes eu digo assim, se eu está servindo de alguma coisa, o senhor está vendo aí a situação? A mudança ela não chega da noite para o dia, queridos. Então assim, com jeitinho, com paciência, com oração, com testemunho, você que é líder, você pode ir mudando aos pouquinhos. Não é para trazer contenda, mas é para trazer solução. É para trazer culto, adoração ao nosso Deus. Porque quando nós o adoramos da maneira correta, Satanás treme e teme. Porque ele sabe que quando nós adoramos o Rei dos Reis, ele é derramado em nossa vida. Somos transformados e recebemos poder para vencer todo o mal. Então ele teme isso. Por isso que ele odeia essa pregação. Ele não está nem um pouco satisfeito com a gente. Músicas com ritmos acelerados e agitados, ainda que tenham uma letra perfeita, podem até animar o ambiente, mas não podem adorar a Deus. E Satanás é sabedor disso. Ele é perito em desvirtuar a verdadeira adoração. É plano dele que a igreja despreze o inário, que a igreja despreze as músicas sacras, as músicas que verdadeiramente adoram a Deus. Eu quero concluir com essa citação de Ellen, que está em Patriarcas e Profetas. Ela diz assim: a música faz parte do culto a Deus, nas cortes celestiais, e devemos esforçarmos-nos em nossos cânticos de louvor, por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Então, o convite que o nosso Deus hoje faz para mim e para você, é para que nós possamos nos render à vontade dele. É para que nós possamos clamar a nosso Deus por um coração humilde, por um coração submisso. Lembremos-nos sempre de que o caminho que Jesus apontou para cada um de nós, que deveríamos nós andar nele, é um caminho estreito, nunca foi o largo, nunca foi o caminho mais fácil. Nunca foi o caminho em que a maioria está seguindo. Sempre foi o caminho mais apertado. Mas uma coisa é certa. Ele disse que esse caminho é o único que vai nos levar às mansões celestiais. Nós não devemos temer mal algum enquanto estivermos vivendo, assim diz o Senhor. Mas devemos sim temer e ter muito medo mesmo pela nossa própria vida e salvação, de estarmos fazendo a coisa certa da maneira errada. Nós precisamos adorar, é verdade, mas precisamos adorar do jeito certo. Oremos. Santíssimo Deus, conforme nós cantamos agora, quão grande és tu. Nós rendemos louvores, glórias e aleluias, porque de fato e de verdade reconhecemos a tua grandeza, a tua santidade e nos prostramos a elas. Nós te pedimos, Senhor, que nos perdoe por muitas vezes, Senhor, ter pegado o microfone ou mesmo sem precisar nem pegá-lo, ter entoado louvores que pensávamos ser louvores. Perdão, Senhor, por muitas vezes cantar e até ensaiar achando que estaríamos te adorando, quando na verdade não estávamos. Perdão, Senhor, porque deveríamos ser mais conscientes naquilo que fazemos em relação a tudo que te oferecemos. E muitas vezes fazemos querendo meio que imitar os outros, sem saber sequer o que está acontecendo. Senhor, nos perdoa, nos ajuda a sermos pessoas que verdadeiramente desejam te agradar. Porque importa, Senhor, é agradar a Ti, como disse Pedro, importa é obedecer a Deus e não aos homens. Nos ajuda a nos levantarmos com o Teu amor e o Teu poder para Te obedecer e também, Senhor, para ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Nos dar o poder do Teu Espírito Santo para vencermos todo o mal, tudo aquilo que venha a ser colocado em nossa mente para que a gente rejeite a mensagem que acabamos de ouvir, que caia por terra todo estratagemas do diabo. Que essa igreja, Senhor, se una na adoração verdadeira. Que essa igreja, Senhor, se renda a Ti.
Que o Senhor consagre toda a igreja e de uma forma especial a liderança, os anciãos, o diretor, aqueles que estão aqui na direção, aqueles que estão especialmente no louvor. Senhor, toca, Espírito Santo, convence. Tu me deste a responsabilidade de levar a palavra, mas a responsabilidade de converter, transformar e libertar é toda tua. Obrigada por tudo, nos abençoa nesta manhã sabática, neste dia santo, em nome de Jesus. Amém.